E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas que você vai acessar o nosso vídeo. Esse é o TC Informática, eu sou a professora Tati e eu vou dar continuidade na nossa última aula. Eu acabei de apresentar para vocês a função cont.c e logo depois da função cont.c, eu parei aqui para mostrar para vocês a questão aqui da configuração, de como eu configurei a minha tabela, tá? A minha tabela está com uma configuração aqui diferente. Tem aqui uma zebrinha, né? Fiz uma zebrinha aqui, ó, na tabela, tá? E eu coloquei também aqui um texto vertical. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa configuração, como é que essa configuração é feita dentro de uma tabela. Vou mostrar também para vocês, porque eu fiquei devendo na última aula, a aula de soma C, eu também fiquei devendo aqui esse texto inclinado para vocês, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer, como que você vai inclinar o texto dentro de uma célula e como que você também vai colocar um texto dentro de uma planilha, dentro de uma tabela, de forma vertical, na posição vertical, tá bom? É o que a gente vai aprender agora. Além de também fazer a zebrinha. Fazer a zebrinha é um negócio bem simples, tá? A gente chama isso aqui de zebrinha porque é uma cor sim, uma cor não, né? Então, a zebrinha. Então, vamos lá. Eu vou selecionar, ó, usando o Ctrl, a tecla Ctrl do meu teclado, eu vou selecionar linha sim, linha não. Linha sim, linha não, tá? Selecionei aqui, eu nem vou selecionar tudo. Linha sim, linha não. Eu venho até aqui, ó, e altero a cor. Vou colocar aqui a cor, colocar um padrão aqui azul, olha lá. Isso usando a tecla Ctrl do meu teclado, Ctrl com o mouse, tá? Arrastei e selecionei e depois fui lá e mudei a cor, ok? É simplesinho de fazer a zebrinha dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai para alinhamento vertical de texto. Para eu fazer o alinhamento vertical de texto e também mostrar para vocês lá a inclinação, eu vou abrir aqui uma planilha em branco, tá? Para a gente fazer, não, em branco. Eu vou abrir aqui uma planilha em branco para a gente poder fazer isso, ok? Então, vamos lá. Minha planilha em branco. Aqui no primeiro exemplo, aqui mesmo na célula A1, deixa eu abrir ela aqui, deixar ela bem grande aqui pra gente. Eu vou lançar um texto e vou colocar esse texto de forma vertical, tá? Texto... texto inclinado. Inclinado. Primeiro eu vou colocar o texto inclinado, ok? Então vamos lá. Digitei o texto e agora eu vou inclinar. Para inclinar o texto é simples, eu vou pegar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, nesse botãozinho aqui e vou fazer o seguinte. Vou clicar para inclinar o texto no sentido anti-horário, inclinar o texto no sentido horário. Tá? Eu vou colocar no anti-horário, ok? Olha lá como é que o meu texto ficou, meu texto inclinado. Eu vou diminuir aqui o tamanho da célula, que acabou ficando muito grande. Vou diminuir aqui, meu texto está inclinado. Eu posso lançar aqui uma quebra de texto, tá? Uma quebra automática de texto para quê? Para acontecer isso que aconteceu aqui agora. Ficar duas palavras uma embaixo da outra, tá? Ele separou aqui as palavras. Se eu tivesse mais coisa escrita aqui, ficaria outra palavra mais aqui embaixo e assim sucessivamente, tá bom? Ó, diminuir. Conforme o espaço que eu tenho aqui, ela vai fazer ele vai ficar distribuído dentro da célula, ok? Agora vamos lá, uma outra forma diferente da gente posicionar texto dentro de uma tabela, ok? Eu vou selecionar aqui esse intervalo de dados, vou mesclar aqui esse intervalo de dados, então mesclei, centralizei esse intervalo de dados e agora eu vou posicionar o texto, vou lançar aqui a posição do texto dentro desse intervalo de dados. Eu vou usar a opção formatar células, tá? Opção formatar células, eu tenho aqui, ó, abre para mim a caixa de formatação. Dentro da caixa de formatação eu tenho aqui a opção alinhamento. Dentro da opção alinhamento eu tenho
Alinhamento de texto, horizontal no centro, vertical interior, controle de texto, automática, quebra de texto automática. Aí é bom isso aqui ficar selecionado. Reduzir para caber, mesclar células, isso já está feito, eu já mesclei, ok? E aqui eu tenho a orientação do texto. Eu tenho aqui o texto vertical. E lembra daquele texto inclinadinho que eu fiz lá? Eu também posso inclinar ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui a quantos graus eu posso estar inclinando esse texto, ok? Como a gente já fez o inclinado por fora pelo botão, eu vou mostrar para vocês aqui o vertical, tá bom? Cliquei aqui no texto vertical, então venho aqui, ó, não vou colocar quebra automática, tá bom? Vou colocar quebra automática e deixa eu ver aqui. Horizontalmente eu quero que ele fique no centro, eu vou colocar ele verticalmente também no centro, tá? Eu quero que ele fique bem centralizado no intervalo de dados que eu selecionei lá, no intervalo de células que eu selecionei, tá? Que eu mesclei. Vou dar um ok. Percebam que não tem nada ali, né? Não tem nada ali. O que você... professora, o que foi que você centralizou ali, colocou vertical ali, que não tem nada ali? Então, vamos lá. Agora eu vou digitar o texto. Eu poderia ter feito o texto, poderia ter digitado o texto, como eu fiz no primeiro exemplo. Digitei o texto e depois coloquei lá a configuração do texto inclinado, tá? Ou poderia fazer depois, tá? A ordem não vai alterar o resultado final, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, vou digitar um texto aqui, texto vertical. Opa, vertical. Texto vertical. Aparentemente, o texto não ficou vertical, não foi? Não está vertical o meu texto, professor. O texto não está, professora, vertical. Então, vou dar um ok aqui, vou dar um enter, tá? Ok, não, vou dar um enter e olha lá. O resultado final, depois que eu dei o enter, tá? Aí, quando eu dou o enter, né, o Excel entende que eu terminei e ele lança lá o resultado final conforme eu programei, conforme eu especifiquei lá, tá? Eu coloquei o texto de forma vertical e aqui depois você pode fazer as alterações que você quiser. Você pode vir aqui e trabalhar com o texto da forma que você já sabe trabalhar com o texto. Vou colocar aqui um Arial Black. Olha lá, ele já ficou maior. Como eu coloquei a quebra de texto automática, como o texto ficou maior que o intervalo, olha o que ele fez. Ele jogou a segunda palavra para o lado. Fez como se fosse colunas, tá? Eu vou aumentar aqui mais um pouco, então, tá? E vou pegar aqui, ó. Vou arrastar para cima aqui, para impactar um pouco no meu texto lá de cima, né? No texto que eu fiz. Vou arrastar um pouco aqui para eu poder ganhar um pouco mais de espaço, tá? Eu poderia vir e mesclar. Vou ganhar um pouco mais de espaço, ótimo. Olha lá, ganhei um pouco mais de espaço e consegui deixar o meu texto vertical assim. Tá vendo que ele tá dentro do intervalo de dados, dentro daquela mesclagem que eu fiz, ele tá bem no centro. Porque eu programei lá, eu escolhi as opções para deixar ele bem no centro desse intervalo de dados. Ok? E assim eu uso meu texto de forma inclinada, né? De forma inclinada não, de forma vertical. E aqui, ó, como eu diminuí muito a célula, deixa eu abrir aqui. Eu diminuí a célula, na verdade, ela ficou no tamanho dela, né, normal, que o tamanho dela é esse aqui mesmo, né? O tamanho da linha é esse aqui mesmo. Olha lá como é que ficou meu texto inclinadinho lá dentro. Ok, gente? Eu tenho aqui as outras opções também, mas essas opções, girar para cima, girar para baixo, eu também consigo fazer lá com o botão direito do mouse, opção, ó, botão direito do mouse, formatar células, também consigo fazer aqui, tá? E essas foram opções para a gente trabalhar com texto inclinado, texto vertical dentro do Excel, tá bom, pessoal? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.